Você precisa entender mais sobre os indicadores de endividamento? Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu, professora Stephanie Kalinka, vou te mostrar como calcular esses indicadores. Os indicadores de endividamento fazem parte dos indicadores de análise financeira. Logo, se você vai analisar uma determinada empresa, você precisa calcular esses indicadores. Então, nesse caso aqui, é muito importante você entender alguns termos que são utilizados dentro da contabilidade. Quando a gente fala de endividamento, nós estamos olhando de maneira específica para o passivo da empresa. E endividamento, de fato, está representando as dívidas de uma empresa. Dentro do balanço patrimonial, no passivo, as contas que representam as obrigações de uma empresa são o passivo circulante e o passivo não circulante. Lembrando que o passivo circulante são as obrigações de curto prazo e o passivo não circulante as obrigações de longo prazo. Então, basicamente, se eu quero identificar o quanto é o endividamento de uma empresa, eu vou olhar então para esses grupos de conta, passivo circulante e passivo não circulante. Lá dentro do passivo total existe também o patrimônio líquido, mas ele não representa dívidas da empresa, representa o capital próprio da entidade. Existem dois indicadores clássicos na análise de endividamento das empresas. Que indicadores são esses? Existe o endividamento geral, que a gente diz, o endividamento total da empresa, que também é conhecido como participação do capital de terceiros nos recursos totais da empresa, PCT, você já deve ter visto essa sigla por aí, então vou repetir. PCT é a participação do capital de terceiros nos recursos totais da empresa, representa o endividamento geral da entidade. E um outro indicador bem conhecido na parte de análise de endividamento é a composição do endividamento. Aqui esse indicador mostra pra gente o quanto das dívidas vencem no curto prazo. E aqui lembrando que obrigações de curto prazo são representadas pelas contas do passivo circulante. Vamos então para o exemplo para ficar mais fácil o seu entendimento. Acompanhe aqui comigo. Eu trouxe aqui para a gente os dois indicadores para entender como que se calcula. Eu trouxe o endividamento geral, que também representa a participação do capital de terceiros nos recursos totais, que a gente calcula da seguinte maneira: eu preciso do passivo circulante mais o passivo não circulante, aqui são as obrigações, dividido pelo passivo total. Nesse exemplo aqui, a nossa empresa tem 30 mil reais de passivo circulante e 70 mil reais de passivo não circulante. O passivo total da empresa é 500 mil reais. Nesse caso aqui, eu consigo identificar quantos por cento é o endividamento geral dessa empresa, ou quanto que é a participação do capital de terceiros nos recursos totais dessa entidade. Capital de terceiros são as obrigações. Nesse exemplo aqui, 30 mil do passivo circulante mais 70 mil do passivo não circulante, nós temos de obrigações nessa empresa 100 mil reais. E todo o passivo dela, e aí juntando essas obrigações com o patrimônio líquido, representam 500 mil reais. Nesse caso, então, a gente consegue verificar que o capital de terceiros representa 20% no capital total dessa empresa. Como que eu cheguei nesse número? Eu dividi os 100 mil pelo 500 mil, dá 0,2 vezes 100, 20%, ou seja, essa empresa tem um endividamento total ou endividamento geral de 20%. Agora, existe um outro indicador que é a composição do endividamento, que eu consigo entender melhor o quanto dessas obrigações, que são 20% no total do passivo da empresa, o quanto dessas obrigações vencem em curto prazo. E aí eu aplico a composição do endividamento para conseguir identificar. No nosso exemplo, o passivo circulante é 30 mil reais. Eu vou dividir o passivo circulante pelas obrigações totais da empresa. Lembra que as obrigações é o passivo circulante mais o não circulante. 100 mil reais são as obrigações dessa empresa, sendo que 30 mil vencem no curto prazo. 30 mil reais é o total do meu passivo circulante.
Passivo circulante mais o não circulante é o 70 mil mais o 30 mil. Então aqui as obrigações da empresa são 100 mil e dessas obrigações 30 mil vencem no curto prazo. 30 mil dividido por 100 mil, aqui representa que a empresa tem uma composição do endividamento de 30%. Portanto, 30% das obrigações vencem em curto prazo. Para eu saber se isso aqui é bom ou não é bom, eu tenho que avaliar outros indicadores. Então, como é que está a liquidez dessa minha empresa? Será que eu tenho recurso suficiente para honrar com essas dívidas que vencem no curto prazo? Mas, basicamente, os indicadores de endividamento vão mostrar para a gente quanto que é o endividamento da empresa em relação ao seu passivo total e quanto dessas obrigações vencem no curto prazo. Nesse caso, a gente já percebe que 30% vence no curto prazo. Logo, 70% das obrigações vencem no longo prazo. Para saber se é bom ou é ruim, eu tenho que entender como que se dá a estrutura da empresa para pagamento, qual é a capacidade de pagamento da empresa, o quanto ela tem de bens e direitos para honrar essas dívidas no curto prazo e o quanto ela tem de bens e direitos para honrar essas dívidas no longo prazo. E aí você pode inclusive calcular os indicadores de liquidez. Se você não sabe calcular, é só clicar no card que vai aparecer para você aqui em cima e você vai conseguir entender o cálculo dos indicadores de liquidez. E quanto mais indicadores você tiver calculado na análise financeira, melhor, mais você vai conseguir entender a estrutura da empresa que você está analisando. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou, deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal, porque nós temos sempre novos vídeos sobre contabilidade. Até mais!